seguinte: é possível fazer impacto e ganhar dinheiro? Bem-vindos a mais uma edição do nosso conteúdo Furacanizando. Esse aqui é o canal da Bilebs, uma empresa de tecnologia social que promove a equidade de gênero e poder econômico para as mulheres. E eu sou Marcela Fuji. E eu sou Maria Clara. Nós somos cofundadoras da Bilebs. As nossas opiniões são genuínas e totalmente da nossa vida real, que vão nos acompanhar nesse envolvente furacão que começa a invadir as nossas mentes. E o tema de hoje é o seguinte: é possível fazer impacto e ganhar dinheiro? E a primeira pergunta é: o que é impacto social, Clara? Então, a gente tem conversado bastante com várias personalidades fortes. Eu tive um encontro com o Jonas semana passada e ficou martelando na minha cabeça quando é impacto, porque a gente pode ver impacto de vários sentidos, de várias maneiras. Mas impacto mesmo, a depender do ponto de vista do país que a gente mora, mas aqui na nossa realidade, construindo vários negócios com mulheres do Nordeste, eu sinto que impacto é estar transformando a vida dessas mulheres, elas terem essa autonomia financeira. No nosso caso, a gente está realmente mudando vida de pessoas, aumentando a qualidade de vida, a felicidade. Parece utópico falando assim, mas eu acredito que impacto é quando as nossas ações elas são tangíveis o suficiente para que as pessoas mudem a qualidade de vida delas. Assim, é muito. Chega a ser utópico, né? Porque, para mim, impacto também é justamente essa mudança que a gente consegue fazer na vida de outras pessoas. E para quem está escutando, talvez fala: poxa vida, a minha vida é tão assoberbada, minha vida é tão maluca, meu dia a dia, como é que eu não dou conta nem da minha vida, como é que eu consigo impactar a vida de outra pessoa? E eu acho que o impacto que você causa na vida de outra pessoa vai muito além do que você fala: vou mudar o mundo, né? Você consegue impactar a vida de outra pessoa com uma ação, uma pequena ação, com uma ajuda que você faz aqui, e se você parar de pensar que é apenas uma ajuda, se você começar a acreditar nessa questão do circular, né, que a gente fala muito, né, da economia circular, que tudo vai girando de uma forma muito abundante. E esse impacto, eu acredito, quando você começa a mudar realidades. Eu acredito muito nisso. Não sei se. E eu tenho certeza que isso faz sentido para você, porque a gente conversa muito sobre isso. Sim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, como é que as pessoas elas podem gerar impacto? Como é que elas vão ter esse impacto intencional? Porque às vezes dá uma angústia. Mas o que eu estou fazendo não gera impacto? Por isso que a gente começa com essa pergunta, né, do que é impacto. Eu acho que a gente consegue transformar realidades, perspectivas de vida das pessoas de diversas maneiras. Realmente a gente tem que ser criativa para poder fazer isso acontecer, porque em diversos campos, desde a advocacia, medicina, falando de carreira mesmo, acho que todo mundo tem essa possibilidade de fazer um trabalho com impacto, seja ele humano, seja quando a gente é bem atendida em um determinado local. Então, acho que o impacto é justamente aquela proposta de valor que deixa na gente um sentimento de acolhimento e também de mudança, de pertencimento, sabe? Não sei se faz sentido o que eu falei agora, mas a intenção é de falar que todo mundo pode produzir impacto, né? Todo mundo pode fazer impacto, não é porque a gente vai resolver o problema da fome no mundo ou porque a gente tá aumentando o poder econômico das mulheres, que só a gente somos agentes que promovem o impacto. Não, eu acho que esse impacto, nesse sentido, ele é muito mais transversal e abundante. Não sei, Márcia, se faz sentido, assim, você que tem outras Sim, mas eu iniciativas. acho que. Exato, eu acho o seguinte: na verdade, eu vou até tirar meu chapéu de. Não, acho que não tem nem chapéu. Quem está falando aqui é Marcela empreendedora, Marcela que até postei um stories ontem, né? Eu estava arrumando algumas coisas e achei vários cartões de visita de toda a minha carreira, né? Então eu já fui tantas coisas, já fiz tantas coisas, né? E até coloquei, eu tenho uma história. E de fato, então assim, Marcela falando aqui de como é que você consegue causar esse impacto.
Então, nos meus outros negócios, que não são apenas a Bilebs, eu consigo, uma das minhas maiores paixões é formar pessoas. Então, o que eu sempre coloco é da gente se importar, né? Então, de se importar pelo que a gente está fazendo, não apenas pelo fim, por aquele fim, né? Mas o que aquilo te envolve, né? Qual que é o impacto? No meu caso, eu levanto todos os dias, obviamente, com essa paixão de desenvolver e proporcionar poder econômico às mulheres, mas dentro de uma operação de varejo, por exemplo, que é o meu outro negócio, como é que você consegue desenvolver uma equipe para que elas entendam o papel de cidadão delas dentro do mundo? Como é que elas conseguem impactar a sociedade saindo de um espaço dentro de um shopping center, por exemplo? Para mim, isso é muito importante. E eu acho que você conseguir desenvolver abrir esse espectro de qual impacto que eu posso causar no mundo, fazendo parte de um varejo, por exemplo, ou de qualquer atividade que você esteja exercendo, eu acho que isso é muito importante e possível, né? E possível. Então, o impacto não é como só como é que eu vou acabar a fome no mundo, o racismo, que é uma pauta muito, muito atual, ou mesmo o machismo. Óbvio que são pautas muito importantes, e é por isso que a gente está aqui, e é isso que a gente faz todos os dias, mas existem outras formas da gente causar impacto, e é sim possível, e ainda ganhar dinheiro com isso, né, Clara? Porque aí quando a gente fala de negócios de impacto, assim, mas voltando para a área de negócios, onde a gente está resolvendo o que é um negócio de impacto, a gente está resolvendo problema de pessoas que foram esquecidas ou pessoas que estão à margem. Então, quando a gente resolve o problema dessas pessoas, a gente tem um impacto muito forte, porque a gente está dando voz e vez para quem. A gente está pensando no reverso. E eu gosto muito, assim, se não era dado voz e vez para as mulheres, então vamos dar voz para as mulheres. Se não é dado voz e vez para as pessoas pretas, então vamos dar voz e vez para as pessoas pretas. E aí a gente pensa nesse sentido reverso. Se o capitalismo só consome, 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 então vamos consumir menos e pensar numa maneira mais circular. Esse pensamento reverso traz muito do impacto. E aí a gente constrói negócios que vão estar trabalhando justamente nessa zona, tá fomentando uma economia mais colaborativa, até tá construindo fontes de energias mais renováveis, ou tá trabalhando, despoluindo lugares. Isso é impacto, né? A gente está resolvendo esses problemas que não tinham espaço para ser discutidos. Só que quando a gente está mudando tanto a nossa economia, que quando a gente fala, eu quero construir um negócio, vou limpar o Rio Tietê, um exemplo. Eu tô aqui em São Paulo, então eu passei pelo Rio Tietê ontem, um fedor danado. E eu fiquei, meu Deus, não é possível que não tenha. Aí, vamos limpar o Rio Tietê. Aí a gente pensa assim, mas como é que a gente pode fazer disso um negócio? Como é que a gente pode fazer isso um negócio sustentável? Como é que a gente pode salvar o Rio Tietê e tá sobrevivendo, não sobrevivendo, mas vivendo confortavelmente, porque a gente quer que as pessoas vivam confortavelmente dos seus negócios. E muita gente acha que não é possível. Por exemplo, se você quiser, eu quero montar um espaço para que as pessoas elas evoluam e se curem. Foi uma pauta que uma cliente da gente trouxe e ela só pensava nisso como uma ONG. E eu fiquei, tipo, muito incomodada em um certo sentido mas só uma ONG, a gente não pode construir um negócio que seja, de fato, ter um modelo sustentável para que você consiga viver disso mesmo, para que você faça o que você gosta, você tenha esse impacto que você quer que as pessoas evoluam e que se curem, que evoluam no sentido energético e espiritual, mas em que você também tem uma sustentabilidade de viver desse negócio. Mas é uma mentalidade que é quase que as pessoas não conseguem juntar esses dois pontos. É como se fosse, tá tão enraizado que a gente não pode fazer impacto e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, que até no sistema econômico, quando a gente fala, as pessoas não acreditam. E aí vem crenças limitantes, as normas sociais. Mas, eu acho que você pode compartilhar também um pouco da nossa experiência de como é que a gente está conseguindo
fazer impacto, trazer esse impacto social, principalmente porque a gente trabalha no Nordeste, então acho que o fato da gente existir já é um impacto, mas agora conseguindo realmente viver do nosso negócio e transformar modelos econômicos, construir novos modelos que funcionam. Antes de mais nada, claro, eu só queria trazer, assim, como uma referência, não vou me aprofundar muito nessa discussão, mas que existe uma enorme crença, uma enorme que existe a filantropia e caridade, e vou colocar filantropia, caridade, não no aspecto religioso, mas como Uhum. e impacto social. Então, filantropia não é impacto social, né? Então existe, inclusive a gente pode colocar como referência um outro podcast que a gente já gravou nesse sentido de que fazer filantropia não é, né, impacto social e a gente precisa desassociar essas duas coisas. Né? Então, a gente precisa desassociar outras coisas. E para a gente fazer com que essa economia circular, essa roda gire, a gente precisa acreditar que quando a gente acreditar e fazer, na hora que a gente empreende, a gente consegue mudar realidades, é isso que a Abilabs faz. Né? O que a Abilabs faz, nós criamos, na verdade, a gente atua em 3 pilares, e a gente, o primeiro deles, e talvez um dos mais fortes no momento, é de fato um programa de pré-aceleração que ajuda as mulheres nessa fase de criar o seu negócio, nessa fase do empreendedorismo feminino. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, né, quando a gente fala de o que é o empreendedorismo feminino, por que empreendedorismo feminino, primeiro que empreender é punk para todo mundo, né? Então, tanto para homem, para mulher, empreender já é muito difícil. E quando a gente coloca isso numa perspectiva da mulher, a gente está lidando com mulheres que estão lidando com vieses, com machismo, com todas as dificuldades do dia a dia, toda a jornada dupla, tripla, todas as tarefas que a gente tem que fazer, tem que lidar com tudo isso e todas as dificuldades a mais do empreendedorismo. Eu vou dar aqui um exemplo essa semana me ligou uma empreendedora, acho que do Brasil, acho que não lembro de onde foi, querendo falar comigo, e ela estava com o produto dela na China, que na verdade ela começou a empreender por uma questão de uma dor de uma cliente, do filho dela. O produto já estava na China e a primeira coisa que ela me disse, ela disse, eu não sou uma empreendedora, eu sou uma mãe. Então, a mulher ela não se enxerga empreendedora. E a Bilebs, ela enxergou isso e viu a necessidade da gente estar atuando nessa base da pirâmide e ajudando mulheres de A a Z. Dentro desse contexto, a gente criou a nossa metodologia, sim, com ferramentas do mercado de empreendedorismo, e Clara pode falar um pouco mais do garimpo que a gente faz mundialmente, né, Clara? De Eu quanto a adoro gente... esse garimpo, assim, não só dando atenção para as metodologias existentes que ganham o mundo aí, que as pessoas super falam, mas também dando voz e vez para metodologias que funcionam em lugares que estão à margem, feitas por mulheres. Então, acho que esse nosso garimpo é bem especial no sentido de trazer a vida e colocar na prática todas as metodologias que a gente acredita que podem transformar realidades. E junto com isso, tudo que a gente entende, né, não só a gente, mas todo o que o mundo entende, que nos impede de estar evoluindo nessa jornada empreendedora, nas questões dos vieses, nas questões da sociedade, essa sociedade que a gente, de fato, está construindo agora, e não é a sociedade que a gente está, né? Porque, de fato, isso são os maiores dificuldades para a gente empreender. Dentro desse contexto, a gente criou o efeito furacão, que é o nosso produto que a gente vem que a gente vem aplicando aí principalmente pelo Nordeste todo, né? A gente decidiu que a nossa atuação ia ser pelo Nordeste, né? A gente entende que a gente tem algo que a nossa força ela tem que ser aplicada no Nordeste. A gente quer fazer
trazer esse polo de inovação aqui para o nosso Nordeste. E é por isso que a gente está lançando o nosso programa online e se fazer disso mais acessível, né, para todas as mulheres. E aí, eu lembrei agora que perguntaram pra gente por que vocês não fazem um programa gratuito. Inclusive, foi o que fomentou essa discussão minha de Marcela aqui. Por que a gente precisa estar sempre pensando que coisas que são legais e que vão mudar diversas realidades precisam ser gratuitas? Por que a gente não pode realmente fazer a roda funcionar? Se a gente, por exemplo, paga R$ 300, é um pensamento meu mesmo, R$ 300 numa calça, eu parecia a calça dos R$ 300, que é o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Mas se a gente investe nisso, por que a gente não pode investir em coisas que trazem esse impacto, que faz a roda girar de uma outra maneira? E me incomodou muito a pessoa meio que desvalorizar o nosso produto e o que a gente faz pelo fato de não ser gratuito. Mas como é que a gente muda essa mentalidade? Esse jeito das pessoas acharem que coisas que vão estar limpando o rio, ou que vão estar ajudando mulheres, ou que vão estar reduzindo a fome, elas precisam ser gratuitas. Na verdade, eu acho que a gente precisa ser transparente com os nossos negócios em todos os sentidos, a gente precisa dessa transparência e a gente precisa mostrar que todos nós, colaborando, podemos ter vidas confortáveis e ter disponibilidade, ter acesso, democratizar. Mas a gente entende também que muitas pessoas não têm esse acesso e por isso que a gente separa as bolsas, por isso que a gente procura entender a realidade de cada pessoa, escutar as pessoas para que elas possam ser incluídas. Mas a gente também pode funcionar como um ecossistema onde se compra de quem sabe de quem você sabe que faz e de quem você sabe que realmente está fazendo a mudança. Então, agora Eu acho que dei uma viajada. não, eu também, semana passada, nessa maratona de entrevistas, né, para o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, várias perguntas nesse sentido, mas o programa de vocês não é gratuito. Primeiro, para que a gente consiga promover a mudança, a gente precisa de um subsídio e, na verdade, a gente entende que precisa a gente tem toda existem organizações com força muito grande, potentes, que podem entrar subsidiando, mas existem também a pessoa particular, a pessoa privada, individual, que está disposta a comprar por um produto, né? Então, a gente está atuando no mercado onde isso é possível. Queria voltar de novo, que são coisas distintas, filantropia novamente, um produto que você está vendendo com o fim de um impacto social, né? Então, são duas coisas muito distintas, só que a gente não está, é uma normativa social, a gente não está acostumada a pensar dessa forma. E é a questão da gente adquirir uma nova forma de pensar, de que sim, eu posso estar comprando um produto onde ele vai causar ele vai me fornecer muitos benefícios e ainda assim eu vou estar impactando positivamente a sociedade em alguma forma, de alguma outra maneira. No caso da Bilebs, a gente está democratizando todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo das nossas experiências pessoais, ao longo dos nossos garimpos, o nosso trabalho, né, que é muito árduo, suado, mas não só isso, mas também a um preço muito acessível, eu vejo dessa forma também, né? Sem contar com as inúmeras bolsas que a gente está disponibilizando. Então, eu acho que isso é um assunto que a gente precisa, sim, colocar em pauta para que a gente, quanto mais discuta, mais se torne menos tabu, né, de falar sobre isso. Super. E aí, a gente vai, à medida que a gente vai desmistificando isso, essa quase que esquizofrenia das pessoas que não é possível fazer isso, a gente vai entendendo, de fato, como é que a gente pode trazer impacto, transformar as coisas, construir negócios que vão estar solucionando problemas das pessoas que precisam, construir negócios inovadores, seja por necessidade, ou empreender por necessidade, ou empreender pela inovação, pela oportunidade.
acredito que quando a gente começa a pensar desse jeito, de que eu posso sim fazer a roda girar de uma outra maneira. E tudo isso que a gente está falando, assim, alguns assuntos estão sendo mais comentados, mas é tudo muito novo. A gente ainda não tem um sistema, o sistema capitalista é sustentável, assim, a palavra sustentabilidade tem vários significados, mas ele funciona. E a gente está criando essa nova forma, onde outros negócios também estão fazendo isso. E um exemplo que eu queria dar, assim, que tenho garimpado algumas empresas que eu sou muito fã, assim, de produtos e serviços, e uma delas é a Dobra. Sei, Marcos, tu sabe, a Dobra, que eu dou de presente a todo mundo, inclusive aqui fazendo uma propaganda. Mas é porque eu acho muito legal o posicionamento, a maneira como eles fazem. Eles só produzem quando a pessoa compra, assim, eles vão produzir cada carteira, cada tênis, então não tem estoque. E aí você vê que são pessoas que estão criando carteiras, tênis, materiais de bem de consumo de uma outra maneira, olhando por essa outra ótica. Então, estão gerando impacto, sim, estão fazendo a roda girar, tem uma lucratividade, e eu compro, inclusive pago mais caro, porque eles são tão transparentes nesse fluxo de como a empresa funciona, de como o produto é feito, que eu acredito neles. Eu compro porque eu acredito no impacto que eles geram, eu compro porque eu quero fazer a economia girar, e eu acredito que é algo que eu gosto de usar. Por que não? Eu gosto de usar uma carteira, eu gosto de usar um tênis legal, enfim, eu posso ter 3, mas eu sei que aquela empresa que eu estou comprando, eles vão estar fazendo isso de forma consciente. É a mesma coisa quando a gente pensa com banco, assim. Você bota o seu dinheiro no banco. O que o banco faz com o teu dinheiro? A gente não tem muita noção de como é que o fluxo está girando. E a partir do momento que a gente se pergunta, sim, eu vou pagar, eu posso pagar, e as pessoas vão pagar pelo meu produto também, porque é assim que a roda gira. Mas onde é o fim? Quando a gente fala que lucro é um meio e não um fim. E aí a pergunta é, qual é esse fim? Qual é o fim das coisas que a gente quer? Qual é a intenção? E o impacto é justamente essa intenção que a gente tem de fazer os nossos negócios acontecerem por um outro ponto de vista, de uma maneira mais reversa. E aqui eu estou pensando assim, né? As pessoas perguntam, mas como é que eu posso começar esse impacto, né, no meu negócio? Você pode olhar para a sua cadeia de fornecedores, pode ver se a sua cadeia de fornecedores é de fato uma cadeia que quer causar impacto. Se você quer, qual é o impacto que você quer causar? Qual é a frente que você quer abordar? Se é uma frente mais sustentável, se você quer apoiar mulheres, se você quer apoiar grupos minorizados. Existem diversas formas de você estar começando isso e de falar e de fazer como Clara falou agora, de apoiar empresas que de fato causam esse impacto, na real, no dia a dia estão causando esse impacto e saber para onde o seu dinheiro está indo, né? E em contrapartida está recebendo um super produto, né? Então eu acho que é isso. Estamos aí nessa jornada construindo essa nova economia e, na verdade, muito orgulho de fazer parte disso. Agora me dei conta dessa loucura. Pois é, o Papa falou no encontro da Economia Francesa que eu estava participando, ele falou, vocês precisam estar presentes, porque senão isso tudo vai passar por cima. Se não é vocês que vão estar fazendo isso acontecer, participando ativamente dessa mudança, vai acontecer de qualquer jeito e não vai ser do jeito que a gente quer, porque a gente não está participando ativamente. Então, é esse senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de onde a gente tira a coragem e a força para fazer isso acontecer. Porque se não é a gente que vai fazer, quem é que vai estar fazendo, né? Exatamente. Eu quero fazer parte disso. Eu também. Quero que meus filhos também façam parte. Eles já estão fazendo parte disso, né? Então, para quem não sabe, eu tenho um filho de 15 anos e outro de 12 anos. Então, eles já são parte disso, né? Assim, as discussões aqui em casa são bem quentes. Mas, enfim, então acho que é isso, né, Clara? A gente incentiva todo mundo aí a olhar um pouco mais sobre empresas que causam impacto, a consumir os produtos de empresas que causam impacto e que está tudo bem causar impacto e ganhar dinheiro com isso também, desde que você faça a roda girar. Exatamente. E aí,
algumas indicações, a gente pode indicar alguns conteúdos. Sim, tem um livro que Marina, que trabalha com a gente, indicou também, que é Lean Impact. É bem legal sobre impacto e de uma maneira mais sustentável. Tem também o modelo C da ICE, é uma cartilha que mostra, juntando o Canvas com a teoria da mudança. E eu indico também assistir algum documentário do Yunus também no YouTube, é só digitar Yunus. A gente vai deixar aqui Tem na um clássico do o Abundância, né, do Peter Diamandis também, assim, acho que eu indico a todo mundo que quer entender um pouco mais desse universo da abundância, assim, e de entender como é que é essa economia circular, como é que ela consegue, ela gira. Então, assim, é isso, gente. Feliz de estar gravando aqui mais esse conteúdo, de estar de volta aí nesse. Apesar da gente criar tanto conteúdo, mas está voltando aqui, ó. Vida real, Cacau, aqui no backstage. Mas é isso, gente. Gente, um cheiro por Um aqui. beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.